amigos da TV Câmara, muito boa noite. Estamos iniciando a partir de agora o nosso programa Fala Vereador. Hoje a presença do vereador professor Acácio José da Rocha. Ele que é do partido do PSDB. Vereador, recesso, descansou um pouquinho para iniciar a maratona de trabalho nesse 2016. Seja bem-vindo. Obrigado, Carlos Antônio. 2016 começando, vamos trabalhar muito esse ano, um ano eleitoral, e graças a Deus estamos aqui para continuar o nosso trabalho que eu já vim fazendo há 3 anos atrás. Professor Acácio, o ano passado foi um ano de muito trabalho, foi um ano de muitas coisas, de muitos acontecimentos e tal. Foi um ano difícil para o senhor como parlamentar ou não? Sim, para o vereador, professor Acácio, isoladamente não foi. Para mim foi um ano muito bom. Mas para a nossa casa foi horrível, foi horrível. E eu também, daí eu entro nessa parte, não diretamente, mas indiretamente eu também entro, porque aqui nessa casa somos todos vereadores. E quando alguém é atingido, eu penso que a casa toda é atingida, Diretamente para mim não foi, mas sim para a nossa casa foi um ano muito difícil, um ano muito conturbado. A gente que está aqui na primeira legislatura, e o que aconteceu ano passado aqui, do povo vir aqui para a Câmara, de nós não conseguimos fazer a sessão. Então tudo isso foi muito acumulado, e não foi legal. Eu sempre gosto de falar que não é um vereador, 2 vereadores, sim uns 21. Todo mundo vai para a vala comum. Lá fora a população não quer saber se foi o A, se foi B, quer saber que foi os vereadores. Então, infelizmente, para mim, também não foi assim aquele ano muito bom, foi um ano ruim para todos nós, mas passou, e o que não mata engorda, A gente tem que tirar a experiência, daquele ano e sempre, a cada ano que passa, fazer o melhor que posso fazer para a nossa comunidade de Itajaí. Nesses termos, nessa levada aí, professor, nós teremos agora em outubro as eleições e tal, então torna-se um ano mais curto. O senhor provavelmente já é pré-candidato, candidato à reeleição e tal, como acredito que os demais nobres senhores vereadores. Fica um ano mais curto, torna-se para o trabalho parlamentar um tanto mais aguerrido, com mais pressa para terminar o planejamento do ano. Como é que fica? É um ano um tanto quanto mais difícil esse ano também, Por conta das eleições, professor? Com certeza, é o ano mais difícil, mas assim, é a minha primeira experiência, meu primeiro mandato, então eu não sei, eu não passei por isso ainda, como é que é um ano de eleição, para eu vir. Eu, na verdade, hoje sou um pré-candidato do PSDB a vereador, eu não passei por isso ainda, mas eu imagino que é um ano atípico dos outros 3 que eu passei, porque esse ano é ano de política, você tem que estar na rua, você tem que estar trabalhando, tem que estar aqui na casa também, às terças e quintas e atender o povo aqui também durante a semana. Então é uma coisa meio diferente para mim, que assim, eu não posso falar como é que vai ser, porque é uma coisa atípica ainda. Se eu já estivesse no meu segundo mandato, já poderia falar para você como é que seria, como é que foi, Como a gente está no primeiro mandato ainda, não sei falar como vai ser, mas tenho certeza que vai ser um ano diferente e vai ser um ano também difícil e tem que ser um ano com muito trabalho. Essa situação, por exemplo, eu tenho aqui várias situações do seu trabalho parlamentar que eu quero abordar ainda aqui para que o nosso público telespectador tenha conhecimento ou volte a lembrar daquilo que o senhor fez, inclusive como parlamentar desta Casa de Leis. Mas a situação sobre esses 3 anos, nós estamos chegando ao final dessa legislatura, qual seja o 4º ano. Teve alguma coisa nesses 3 anos, vereador, que te desagradou muito, que te deixou triste como parlamentar, alguma coisa nesse sentido? Assim, que você gostaria que tivesse sido diferente? Vereador? Claro. Pessoalmente, aconteceu um fato comigo no meu foi no 2º ano, sobre o famoso carteiraço lá do Márcio Dias. E aquele ali foi, eu lembro. Aquele ali foi pau que eu levei, que na verdade, eu já expliquei agora, há 2 dias atrás na TV, que na verdade quando eu parei de apitar jogos, eu virei assessor da CBF. Sim. E a gente, como assessor da CBF, qual era a minha função? Era eu avaliar a arbitragem. Então eu era escalado, quando eu vinha a escala do Rio, da CBF, para ir em determinado estádio de futebol, assistir aquele jogo, e eu fazia a avaliação do árbitro. E nós temos a carteirinha da CBF. Eu tinha naquela época, hoje já não tenho mais, porque não faço mais essa função.
E com essa carteirinha eu tenho acesso em qualquer estado do Brasil. Sim. E com essa carteirinha eu fui tentar entrar no Clube Náutico Marcílio Dias. E o porteiro, na época, não quis deixar eu entrar. Então, como ele não quis deixar eu entrar com essa carteirinha que eu tinha direito, eu falei assim, não, eu sou vereador, eu mostrei outra carteira de vereador. Aí mesmo que ele não deixou. Aí mesmo embolou o meio de campo. Tudo, Aí fui para a imprensa e deu aquilo, deu o que deu. Né? Mas tudo isso é experiência particular. O que aconteceu foi isso. Mas, talvez assim, seja até despreparo claro, do rapaz que estava lá. Com certeza. Pessoalmente, o que aconteceu, o que eu queria que não acontecesse foi isso. Mas, assim, falando da casa, o que eu não queria que tivesse acontecido foi o que aconteceu o ano passado. Com as prisões, né? Com o pessoal, com a nossa sessão aqui sendo interrompida, essas coisas assim. Essas coisas eu não queria que tivesse acontecido, mesmo que não foi comigo. Mas nós, como falei anteriormente, nós todos somos vereadores, né? E atinge a gente também indiretamente. Então, no coletivo, eu penso que isso não deveria ter acontecido o ano passado. Com o seu trabalho desses 3 anos, o senhor se sente satisfeito? Meu Deus. O senhor conseguiu terminar o seu planejamento sempre de parlamentar? Sempre, sempre. Assim, uma coisa que eu fico triste aqui na casa foram os meus projetos que não foram aprovados, né? Isso eu já vim para cá já imaginando isso, pelo fato de eu ser oposição. Né? A gente sabe que aqui eles falam que o que é bom para o povo a gente vai aprovar, mas sabe que política, infelizmente, não é isso que acontece. Né? Existe a politicagem. O projeto do professor Cássio, ou da vereadora Ana, do vereador Tiago, do vereador Giovanni, aqui sempre foi podado. Né? Então, infelizmente, isso foi uma coisa que me deixou triste aqui nessa casa, que eu não imaginei que iria acontecer isso, mas aconteceu. E com o tempo você vai aprendendo que se chama política ou politicagem. Mas o meu trabalho enquanto vereador, nesses 3 anos, para mim foi de 0 a 10, foi nota 1000, gostei muito. Coloquei a minha ideia em prática, que foi meu famoso gabinete móvel. Nós vamos falar sobre isso. Então, assim, eu estive lá no meio do povo, estou no meio do povo ainda, né? Então, nesses 3 anos que passaram, eu estive no meio do povo e eu penso que foi o único vereador que realmente esteve lá no meio do povo e conversando com o povo. O que eu mais ouvia quando eu estava lá trabalhando no meu gabinete móvel os políticos só aparecem 4 anos. E o senhor não. O senhor está aqui hoje para perguntar para a gente o que a gente necessita. Professor Acácio, não só o senhor tocou aqui em vários problemas que aconteceram aqui o ano passado, envolvendo essa Casa de Leis, enfim, mas não foi só Itajaí, foi no estado de Santa Catarina inteiro, em várias outras cidades, na União como um todo e tal. A gente está tendo aí a grande imprensa noticiando todos os dias acontecimentos nefastos. Como política, para fazer a política, o senhor que entrou pela primeira vez, logrou o êxito, se elegeu vereador, por aquilo tudo que temos conversado fora das câmeras aqui, o senhor gosta da lida política, desse contato com as pessoas, enfim. Perante todos os acontecimentos, como é que vai ser para pedir o voto nessas próximas eleições? Muito difícil, porque, infelizmente, o que aconteceu nos últimos 2 anos na política brasileira, como um todo, não é particularidade só nossa aqui, não. Brasileira. Hoje, o nosso governo federal, ele é o 2º maior da história do planeta. O 2º maior da história do planeta, a Lava Jato. Só perde para lá na Turquia, que teve também um ex-presidente que ganhou em valores, né, o do Lava Jato. Então, hoje o Brasil é o 2º do planeta, na história do planeta, né, em fatos de roubo na política, né? Itajaí, Camboriú, Balneário, Navegantes, Itapema, várias cidades tiveram também. Então, infelizmente, o político está muito desacreditado, Eu penso, infelizmente, que esse ano vai ser o ano que vai ter mais votos brancos e nulos, né? As pessoas... Que não deveria, não é assim que se faz o protesto. Exato. Né? Mas, não é assim que se melhora a condição. É isso que eu falo. Mas, infelizmente, o povo está muito desacreditado nos políticos, né? E eu penso que a nossa lei, a nossa justiça devia mudar, devia ter alguma coisa assim que penalize mais, assim, que a nossa justiça fosse uma coisa mais séria, mais correta, que o cara que roubou vai em cadeia, vai em cana mesmo, puxa 10 anos fechado, alguma coisa assim que tivesse, que o povo visse, que o político visse, opa, se eu roubar isso que não é meu, eu vou em cana. Mas hoje você não vê, é difícil, a pessoa rouba milhões, de repente fica 3, 4 meses em prisão domiciliar, faz aquela delação premiada, aí cai fora da cadeia, vive o resto da vida com o roubo todo, com 50 milhões, na verdade agora o roubo está em bilhões, né? Não é mais bilhões, o Lava Jato está em bilhões. Então, infelizmente, esse ano vai ser um ano muito complicado para a gente pedir voto. Mas como eu falei, eu sou professor, eu estou na lida o dia todo e todo dia, então para mim não vai ser muito difícil não, graças a Deus.
Professor Acácio, o senhor tocou na questão do seu gabinete itinerante. Como é que surgiu essa ideia e durante todo esse tempo foi bom ter criado o gabinete itinerante, professor Acácio? Quando eu nem imaginava em ser vereador ainda, eu via o vereador Nicolas, ele tinha uma Kombi. Perfeito. E eu passava, às vezes, por essa Kombi, eu falava, pô, esse cara, eu acho interessante esse trabalho desse cara que eu nem conhecia na época, que era o vereador Nicolas, né? E eu nem imaginava ser político, né? E, de repente, um convite do Léo, que é o Leonel da prefeitura, acho que você conhece o Léo, que o Léo é meu padrinho político, que o Léo, eu apoiei ele na campanha em 2004, que ele veio a vereador, eu fui um dos cabos eleitorais dele, pela amizade que eu jogo no Fios até hoje, e o Léo aqui não saiu a vereador, né, na época. Daí eu vim a vereador em 2008, né, vim para aprender, na verdade, né, para ter experiência. Eu já tinha certeza que não iria ganhar, até pelos recursos, pouco conhecido na cidade, não tinha feito ainda nada legal ainda para a nossa comunidade na época, então eu vim para aprender. Em 2012, né, eu fiz um projeto de 2008 para 2012, né, que eu virei diretor de escola, vocês se lembram que eu fui ter exonerado da escola, e fiz aquele trabalho todo, a gente ia para a escola, fazia mutirão, e dali eu comecei a aparecer, na verdade, na mídia de Itajaí. Quando eu ganhei para vereador em 2012, eu falei, eu vou lançar esse meu gabinete móvel, né? O que seria esse gabinete móvel? De eu atender a comunidade nos seus bairros. Porque a nossa Câmara de Vereadores aqui, muito linda, maravilhosa, mas infelizmente ela está localizada num lugar de ruim acesso, difícil acesso hoje para o povo de Itajaí, principalmente para as classes mais pobres, né? Para você chegar até aqui na nossa Câmara, pegar um ônibus aqui, é complicado. Agora que está funcionando aquela nossa parada de ônibus, que começou a funcionar o ano passado. Mas para eles virem aqui é difícil. Então, o que eu imaginei? Em vez de Maomé a montanha vai a Maomé. Eu montei um gabinete imóvel com meus recursos próprios e no terceiro mês de trabalho, mês de março, eu já fui para a rua. Já fui para a rua e nesses 3 anos já visitei desde Limoeiro, Ariribá, Praia Brava, Cordeiros, São João. Eu já fui em vários bairros. A gente queria ir em quase todos os locais de Itajaí, mas a gente sabe que é difícil, porque sou eu e a minha assessoria que trabalha junto comigo, né? Até mês que vem, no mês de março agora, a gente reinicia o nosso gabinete móvel, porque no mês de dezembro, janeiro e fevereiro é muito quente, é muito calor, não tem como a gente ficar na rua com o gabinete móvel. Mas foi um projeto meu que eu botei em prática, tá? E deu certíssimo. O povo vem entre a gente, conversa conosco, traz as suas dúvidas. E o meu gabinete móvel nada mais é que a ponte entre o povo e o executivo, né? O povo e o prefeito. Eu faço essa ponte, né? Eu vejo o que eles estão necessitando, né? Faço o pedido e depois eu dou um retorno para eles. Nenhuma pessoa que procurou meu gabinete móvel ficou sem resposta, né? Eu acho que esse é um grande mote. A questão, por exemplo, de você, vereador, né? Como os demais nobres edis, conversarem com pessoas, atenderem pessoas, seja de que bairro for, mas a grande sacada é o retorno, às vezes, por tantas vezes acontece, de não ser, por exemplo, uma resposta que vá agradar a pessoa. Mas o simples fato de ela receber essa resposta, não é, professora Cássia, é interessante mais. Sim, Carlos Antônio. Eu até estive na emissora dando entrevista, aí o pessoal fazia pergunta, eu sempre gosto de falar o seguinte, ó, não peneira a pergunta. O que o povo perguntar para mim, pode quis perguntar para você, pergunta para mim. Porque, de repente, não é a resposta que eles querem saber, mas é a resposta que eu posso dar. E no meu gabinete imóvel é a mesma coisa. Tudo que eles pediram para mim, ninguém ficou sem resposta. De repente, eles queriam a resposta X, mas deu a Y, mas eu levei a Y para eles. E eu não fiquei enrolando. Ó, amigo, não vai dar, porque disse com argumentos, então, entendeu, Carlos Antônio? Então, assim, ó, então, por isso que eu penso que um político tem que ser um cara correto e não mentiroso. E falar a verdade para o seu povo. Né? O povo quer ser escutado e quer uma resposta. E o meu gabinete móvel faz isso. Independente de qual foi o bairro que eu fui, e todas as pessoas que eu fui, eu tentei dar respostas que eu tinha condições de atendê-los. Aquelas que não deu, eu não pude fazer nada, mas não ficaram sem resposta também. Professora Cássia, se o senhor me der licença um instantinho, e você também está em sintonia conosco, nós vamos a um rápido intervalo, voltamos na sequência, com todos os outros trabalhos e vários tantos outros, que hoje não vai dar certamente para a gente conversar sobre todos eles. Mas eu quero também ainda conversar com o senhor sobre Porto de Itajaí, sobre uma questão que o senhor bateu muito aqui. Tantos edis fizeram isso, mas o senhor foi um deles, a questão de segurança na nossa cidade e região. Pode ser, professor? Ok. Um instante só é para você. Eu peço licencinha um instante, a gente já volta com o nosso programa Fala Vereador e a presença do vereador do PSDB,
professor Acácio. Um instante só, a gente já volta. Repolitizar é a nossa nova maneira de fazer política. A Câmara de Vereadores de Itajaí definiu medidas sérias nessa atual gestão. Com o Plano Câmara Sustentável, houve uma reforma administrativa e tivemos uma melhor gestão de recursos. Isso rendeu economia de 30% na verba anual da Câmara e foram devolvidos mais de 10 milhões de reais para a Prefeitura. Isso mostra uma gestão eficiente, comprometida e com resultados consistentes. Venha com a gente repolitizar. Meus amigos da TV Câmara, estamos de volta com o nosso programa Fala Vereador e a presença do vereador professor Acácio, do PSDB. Professor, no finalzinho do primeiro bloco, eu terminei falando que gostaria de tocar na questão do Porto de Itajaí. Agora, informações extraoficiais dão conta de que o Porto deverá iniciar operação com cargas a granel, mais propriamente a soja. Aquele contrato com a EPM Terminals, me parece que não foi renovado. O governo federal não dá a mínima para essa situação. O senhor tem alguma informação nova com relação ao Porto de Itajaí, vereador? Ou é isso mesmo, da soja? Não, não tenho. O que você sabe, Carlos Antônio, que de repente quem está em casa sabe, o que eu sei é sobre esse novo transporte que o Porto vai fazer, que é o da soja, na verdade, né? Mas sobre o Porto, Carlos Antônio, o que eu tenho que falar é o seguinte, esse governo que assumiu em 97, o primeiro mandato desse governo foi em 97, naquela época, Carlos Antônio, eles tinham que ter pensado em 2016 e 2020. Por que eu estou falando isso para ti? Porque naquela época eles tinham que ter comprado, Carlos Antônio, algum terreno lá perto daquela ponte de Navegantes, e de lá nós usar a nossa hidrovia. A gente não usa o nosso rio para nada. Com exceção dos barcos de pesca que entram de volta, a gente não usa para nada. Se nós tivéssemos feito um porto, lá perto daquela ponte, onde os caminhões não estariam dentro da nossa cidade, descarregavam lá, através de balsas, iriam pelo rio e descarregassem no porto, se alguém tivesse pensado nisso aí, Carlos Antônio, naquela época, Carlos Antônio, hoje nós não estaríamos com esses caminhões atravancando aqui a nossa cidade, com essa linha portuária travada que não vai sair do papel. Então, assim, esse pensamento já era para ter feito lá atrás, esse pensamento. Porque nós iríamos usar o nosso rio para fazer o transporte, coisa que a gente hoje não usa para nada aquele rio, né? Então eu penso que o nosso porto, infelizmente, foram só tirando e não foram repondo, foram só desgastando. Infelizmente hoje nosso porto está quebrado, nosso porto. Já fomos o primeiro em arrecadação ano passado, esse ano caímos, mas podíamos ser o primeiro disparado à frente de Joinville, se esse porto estivesse bombando, estivesse funcionando. Eu penso que, infelizmente, faltou esse pensamento lá atrás, até mesmo para a mobilidade urbana da nossa cidade, entendeu? Para tudo que se diz sobre valores também, tudo seria diferente, né? Infelizmente, não pensaram isso lá atrás. E hoje, para você comprar um terreno lá para fazer essa estrutura, um porto caído hoje, quem vai querer investir no porto igual o nosso? Hoje ninguém mais quer investir. O governo federal não está nem aí para o nosso porto, infelizmente, né? Então, é uma boa ideia essa da soja e eu apoio. Porque se não dá com container, se está caindo com frango ou com algo assim, vão para o outro lado. Nós temos que fazer esse porto voltar a trabalhar, essa máquina voltar a trabalhar. Até porque o trabalhador portuário são muitas famílias, né, professor? E que estão esperando uma recuperação. Direta e indiretamente, o nosso porto atinge várias famílias aqui em Itajaí, região, na verdade, né? Então também tem aquela rodovia do frango, que quando teve eleição, falaram tanto dessa rodovia do frango. Ferrovia do frango. Ferrovia do frango, não, rodovia, ferrovia do frango. E também nada sendo papel. Mas aí também, isso é por parte do governo federal, que veio apresentar um projeto, fizeram audiência pública, apresentaram um traçado, mas daí não pode por esse traçado, tem que ser pelo outro e tal, acabou. Aí explodiu a questão da Lava Jato e eu acho que implodiu já a ferrovia antes de nascer. Esse aí foi mais para mim foi uma atacada política, entendeu? Foi uma atacada política. Para o governo estadual, para o governo federal,
falar sobre essa ferrovia do frango, essa ferrovia do frango. Na verdade, foi mais uma atacada política que eu já imaginei na época que não ia dar em nada, e como não deu, e não vai dar em nada. Pois é, mas cria-se uma expectativa tão interessante para o povo, né? Para as pessoas. Para o Estado, na verdade. Claro, né? óbvio. Porque iria passar por vários municípios de Santa Catarina, até vinha de Chapecó até Itajaí, ia ser uma maravilha. Mas, infelizmente, não saiu do papel, foi uma atacada política do governo estadual ao governo federal. Professor Acácio, a questão da segurança que o senhor tem, como os demais vereadores também, mas o senhor foi um deles também, que sessão sim, outra também, o senhor toca na questão da segurança da nossa Itajaí região, em que pese não ser somente Itajaí a questão, mas o senhor é vereador aqui, eu dignifico essa situação. Sobre a segurança pública, esse governo hoje que está atuando em Itajaí, tá, foi uma proposta política desse prefeito, que no segundo semestre do primeiro ano dessa legislatura, ele iria colocar a Guarda Civil Armada na rua. Né? Se a Guarda Civil Armada, se vai funcionar ou se não vai funcionar, se é a solução, se não é a solução, não importa. Mas eu sei que se você botar um guardinha, né, um agente que trabalha na segurança, em frente aos portões de escola, já tira 90% daqueles vagabundos que ficam na frente do portão da escola passando droga para os alunos. Eu sei porque eu sou professor. Né? Então, essa guarda teria que ter saído do papel. Teria. Foi uma proposta que esse governo fez e que não botou na prática. Porque a população quer isso. A população quer segurança. Né? Se vai resolver ou se não vai, é uma outra questão. Mas o governo deveria colocar. E eu digo ainda aqui agora, Carlos Antônio, que no futuro todas as cidades terão a sua própria Guarda Civil Armada. Todas as cidades. Porque o governo não vai mais conseguir fazer. Pois é, mas aí... O governo não vai mais conseguir fazer. Eu acho que o senhor entra num bom debate, num bom momento para um debate, que possivelmente venhamos a conversar em outros programas aqui. A questão da Constituição. A segurança é dever do Estado. Mas como eu falei para você, a nossa justiça, Carlos Antônio, ela está muito atrasada, na verdade. Nós temos que nos atualizar, nossa justiça, né? Mas duas coisas que eu falo que o futuro, e não é muito longe, bem próximo, vai ter que acontecer. Uma é sobre a segurança, que eu sempre falo nas minhas entrevistas, que todas as cidades deverão ter a sua própria Guarda Civil Armada, que vai ser uma necessidade deles, não vai ser um luxo. O Balneário tem, vai ser uma necessidade, porque o governo não vai mais conseguir manter, porque cada ano que passa vai, como eu falei do Porto, só vão tirando, não vão repondo, né? Então vai chegar um momento que vai ficar um caos. Então, cada cidade vai ter que ter a sua Guarda Civil Armada. E outra coisa que eu falo é sobre a mobilidade urbana. Vai chegar um tempo também que as vias de qualquer cidade serão vias únicas. Não pode ter mais dois sentidos. Que é muito carro, Carlos Antônio, muito carro. Não tem como você botar tanto carro junto. Então, eu falo duas coisas sempre na minha entrevista. As cidades terão suas guardas civis armadas e também as cidades, a maioria das ruas principais serão mão única. Porque senão você não vai conseguir atingir, dar uma mobilidade boa para a comunidade e também uma segurança boa para a comunidade. Professor Acácio, indústria de multas, o senhor fez campanha no centro da cidade. Isso, fiquei lá 30 dias com a minha assessoria, com a minha barraca lá, acolhendo as multas, ajudamos as pessoas, falamos sobre multas, que na verdade quando eu entrei aqui nessa casa, o meu conhecimento maior era educação e esporte. Né? Esse era o que eu domino. Né? Mas a minha legislatura aqui foi levando eu para o trânsito, através das multas. Eu fui estudando e fui aprendendo também sobre trânsito. Né? Nunca imaginei que ia cair nesse lado de trânsito. Mas a questão das multas, né? Infelizmente, como eu falei mais uma vez, a nossa justiça caminha a passos de tartarugas. É muito devagar a nossa justiça, né? E a indústria da multa foi um absurdo aqui na nossa cidade, né? Foram mais de 200 mil multas. E agora você vê na CPI aí do Codetran, você vê o GAECO prendendo as pessoas aí. Então você vê que naquela época, há 3 anos atrás, o vereador Acácio tinha razão. Tinha razão de que alguma coisa estava errada nesse município. Porque os motoristas de Itajaí não podem, do dia para a noite, virar o pior motorista do Brasil. Não pode. Alguma coisa estava errada. E esse governo até aqui hoje falava que era o povo, que o povo era mal educado, que estava com o pé pesado, furava semáforo. E foi provado agora, ano passado, que não era,
que realmente existiu a indústria da multa em Itajaí, né? Agora vamos esperar a justiça. Penso que tão cedo essas multas que a gente entrou, eu e a vereadora Ana, entramos na justiça, né? Porque nós chamamos aquela lei 5159, né? Que é uma lei que foi aprovada aqui nesta casa, né? Ou melhor, na outra casa, onde é que era a Luz. Infelizmente essa lei, o governo nem sabia que existia essa lei, né? Que se você que os semáforos só podem multar se tiver temporizador, né? Se for gradativamente diminuindo, ou através de números, ou através de lâmpadas, né? Mas diminuindo, eles nem sabiam que existia essa lei, a 5159, entendeu? Que não podia multar. Tivemos mais de 15 mil multas em semáforos. Só eu ganhei 4 multas, furar sinal vermelho, coisa que eu nunca fiz. As pessoas chegavam na minha barraca lá nesse Luz, né? As pessoas idosas, vereador, eu nunca ganhei multa na minha vida, vereador. E agora estou com a multa aqui, ó. Tive absurdos de uma pessoa ganhar uma multa na Adolfo Conder, em frente à rodoviária, e depois de 22 segundos, ela ganhou uma multa lá na Castelo Branco. E se você ver esse tempo aqui, ó, só se for um carro de Fórmula 1 para fazer esse percurso. E a pessoa trouxe para mim, trouxe aqui nessa casa, mostrei aqui nessa casa, 22 segundos, da Adolfo Conder até a Castelo Branco, na Reinaldo Schmittausen. Então assim, ó, foi um absurdo abrir a torneira e não souberam fechar a torneira. Foi aquela enxurrada de multas. E o pior de tudo é o seguinte, porque pagar todo mundo paga. Eu quero ver quando for para renovar a sua carteira. Vai ter 21 pontos, 30 pontos, 50 pontos. Aí que o berro vai ser grande, que vai ser daqui a 2, 3 anos. Outra situação que o senhor ocupou várias vezes a tribuna aqui para falar diz respeito ao transporte coletivo público, coletivo Itajaí. Isso. Eu na época de 87, 88, eu fazia o Senai. Eu sou um dos estudantes do Senai, né? Até sou formado em torneiro mecânico e ajustador mecânico. E na época eu pegava muito ônibus. E naquela época os ônibus todos tinham cobradores. Cobrador. Hoje, e a gente sabia, por exemplo, vou falar lá da minha situação na época, que a cada 15 minutos o Costa Cavalcante tinha ônibus, ou Costa Fazenda, ou Costa Centro. Tinha. Era 9 horas, 9h15, 9h30, 9h45. Você já sabia que tinha esses horários, né? Hoje, você não sabe mais que hora que passa o ônibus, você não sabe para onde é que esse ônibus vai. Não tem mais cobrador em alguns horários, em algum ônibus, não tem cobrador, você tem que fazer a fila e é o motorista mesmo que cobra e faz o troco. Então, devia essa coletiva, já está há mais de 40 anos em Itajaí, né? Que não sei por que ninguém tira essa coletiva, ou acrescenta mais uma empresa, né? Por que ninguém mexe nessa coletiva? Então, há 40 anos que essa coletiva já está ganhando dinheiro nosso aqui em Itajaí, devia melhorar o seu serviço, piorou o serviço. Hoje você vai lá no Costa Cavalcante, você fica sentado no ponto do ônibus, você não sabe que horas tem ônibus. Então a coisa ficou muito, muito largada, né? A qualidade do ônibus também devia melhorar. Eu penso que hoje os ônibus deveriam ser climatizados, né? Eu sempre luto por isso, como uma sala de aula. E isso não acontece. Eu vejo hoje a qualidade dos ônibus também precárias, né? Tem dia que você vê aí 1 ou 2 ônibus com um alerta ligado que quebrou, né? Pouca vergonha. Então, infelizmente, eu aqui sempre votei contra o aumento do transporte coletivo. Não que o motorista, o cobrador ou o dono da empresa deveria ganhar mais ou menos, né? É que devia melhorar a qualidade e o número de ônibus. Você pega o ônibus hoje às 7h30 da manhã, uma lata de sardinha. É muita gente, né? Você está mais ou menos, um exemplo, lá no Costa Cavalcante, você tem que ir até o Jardim Esperança, que lá tem um terminal, como tem aqui na frente da Câmara de Vereadores, né? Então você tem que caminhar até lá. Então você imagina uma pessoa idosa caminhar até lá para pegar o ônibus, depois desce lá, esperar o ônibus que venha para o Costa Cavalcante, que demora. Então eles não esperam, eles pegam e vêm a pé. Então, infelizmente, esse nosso transporte está precário, né? Devia melhorar, infelizmente, não melhorar. E eu tenho que dar os parabéns para o prefeito de Blumenau. Você soube o que aconteceu em Blumenau? Ele foi lá e bateu, trancou lá as empresas, bem que veio uma outra empresa assim urgente que não tá deixando comer para ser, mas ele foi peitudo porque ele viu que o transporte não estava como a comunidade queria, muita reclamação, e ele foi lá e cortou o contrato. Veio uma outra empresa agora, a gente sabe que agora está se encaixando, é complicado. Mas a nossa cidade, eu penso que merece uma outra empresa aqui no transporte coletivo. O senhor acha que com mais uma outra empresa, a questão da competitividade, isso poderia melhorar sobremaneira a questão do transporte público? Do transporte coletivo? Em qualquer situação, Carlos Antônio, em qualquer situação, tem que ter a concorrência. Em qualquer situação. Tá? Em qualquer área, em qualquer trabalho. Porque senão a pessoa fica acomodada. E a pior coisa que tem é a pessoa ficar acomodada.
São os meus assessores, ficar acomodado lá, não pode ficar acomodado. Né? É numa empresa o empregado ficar acomodado, não. Tem que ter concorrência, Carlos Antônio. A pessoa sempre tem que estar com o pé atrás, tem que tentar fazer o melhor para não perder. E hoje a Coletivo não precisa fazer isso, porque ela é só ela aqui em Itajaí há mais de 40 anos. Então, em qualquer área, em qualquer situação, tem que ter a concorrência. Professor, o senhor também, dias atrás aqui, o senhor ocupou os microfones da tribuna para elogiar o Tarcísio Zanelato, secretário de Obras e tal, que parece que também atendeu o senhor numa reivindicação no que diz respeito a praças de esporte lá no Costa. Qual foi o assunto, professor? Eu sou da oposição, né? E eu cobro muito desse governo. Só que eu sou uma oposição, Carlos Antônio, que quando alguém faz o bem para a comunidade, não é porque o cara é da situação que eu não vou elogiar aqui. Não, esse não é meu papel. O meu papel é cobrar quem tem que ser cobrado e elogiar quem tem que elogiar, né? Nós estamos até em andamento, hoje até ter rodada hoje, lá na Praça Santos Dumont. Na verdade, eu montei o primeiro campeonato de futsal peladeiros do Costa Cavalcante. O que é? As praças em Itajaí hoje são usadas para quê? Infelizmente, são usadas só para drogados, na verdade. Sabe o que eu estou falando? Né? Então, a gente tem que movimentar essas praças. Mas isso é um trabalho que o governo deveria fazer. Deveria fazer em cada praça, São Vicente, São João, Costa Cavalcante, Cidade Nova, Fazenda, fazer os campeonatos para essa comunidade. E depois você pega e faz um campeonato municipal. Os campeões de cada bairro fazem um campeão municipal dos peladeiros. Isso é um custo pequeno, Carlos Antônio, bem pequeno. Só que eu, como sou da oposição, né, eu estou usando o meu salário para fazer isso. Então eu tenho condições de somente fazer no meu bairro, que é o Costa Cavalcante. E eu fui lá e pedi para o nosso secretário de obras, porque nós estávamos com 2 lâmpadas queimadas, né, para ele arrumar essa lâmpada. Ele prontamente foi lá, arrumou a lâmpada, a nossa quadra ficou um espetáculo e nós começamos o nosso campeonato, teve abertura e hoje tem a 5ª rodada do campeonato. A gente faz as rodadas às 4ª e sextas-feiras, Carlos Antônio, e a praça enche. E lá no regulamento do campeonato diz o seguinte: se alguém usar droga ao redor da praça em dias de jogos ou dias que o vereador estiver por lá, ele é eliminado do campeonato. Pergunta se alguém usou droga. Ninguém usou. Por quê? Você está dando algo para a comunidade. Você não está só cobrando. Então, quando você dá algo em troca para a comunidade, né, a comunidade dá algo em troca para você também. Então, a nossa quadra lá não está perfeita ainda, porque eu até ia falar ontem, mas nem falei. O nosso alambrado da nossa quadra, eles botaram pregado para o lado de fora, Carlos Antônio, das colunas. Então a bola está pegando, o alambrado está vindo, eles têm que botar o alambrado pelo lado de dentro. Pelo lado de dentro. Porque ela só está apoiada com um aramezinho. Certamente será uma próxima providência, claro. Eu já vi em outras quadras que eles botaram pelo lado de dentro. Pelo lado de dentro. Porque é o correto. Isso, daí segura, né? Isso eu vou pedir para o nosso Tarcísio Zanelato, mas quero agradecer ele mais uma vez. E fui bem atendido, o nosso campeonato lá está bombando. E no mês de março iremos fazer o encerramento do nosso primeiro campeonato peladeiros de futsal do bairro Costa Cavalcante. Tantas e outras mais informações e assuntos para discutir, mas chegamos ao final desse programa de hoje. Mas a coisa é assim, o assunto quando é bom, professor, o tempo passa muito rápido. Obviamente estaremos de volta dentro de breves dias aqui, conversando com o público telespectador da TV Câmara e do programa Fala Vereador. Por hoje, prazer tê-lo aqui, saúde ao senhor, à sua equipe, para que realmente continue esse trabalho em prol da busca da qualidade de vida da nossa gente, do povo de Itajaí, da nossa cidade, enfim. Obrigado, foi um prazer, muito boa noite, vereador. Quero agradecer, Carlos Antônio, pelo convite, agradecer ao Clóvis também, que está aí com a gente, conosco aqui trabalhando. Quero deixar um recado da nossa comunidade, que o gabinete móvel, o gabinete fixo, né, do professor Cássio, aqui na Câmara de Vereadores, a partir de mês que vem vai ser aberto das 8, horário comercial, né, Carlos Antônio? Vai mudar esse horário, né? Quero agradecer também aos meus assessores, a Cláudia, ao Edson, ao Célio. Vocês podem procurar eles ali no meu gabinete, até mesmo o vereador professor Cássio. E convidar também você que venha participar das nossas sessões aqui na Câmara de Vereadores, que é às terças-feiras, inicia-se às 18 horas e não tem hora para terminar. E também às quintas-feiras, que inicia às 18 horas. Então, às terças e quintas, se você quiser vir cá assistir a nossa sessão na Câmara, é convidado. E também, se tiver alguma reivindicação, o gabinete fixo do professor Cássio está aberto de segunda a sexta, das 8 às 18 horas. Uma boa noite a você. Boa noite, senhor. Muito obrigado. E a você que esteve conosco até o presente momento. Foi um prazer. Muito obrigado pela sua sintonia, pela sua audiência e até o próximo programa, amigos.
Boa noite, o programa Fala Vereador, hoje com a presença do vereador professor Acácio, do PSDB. Foi um prazer. Boa noite, amigos.